Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Nascimento, eu estou falando aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. É uma alegria muito grande estar aqui no segundo seminário internacional da edição e do livro. Meu trabalho ele está vinculado à linha 3, reflexões metodológicas. Eu espero poder contribuir com essas reflexões dentro desse seminário. Lamentavelmente, a gente não pode estar juntos aí no Uruguai. Seria uma grande oportunidade de conhecer esse país maravilhoso, que eu ainda não conheço. Mas, diante dessa situação da pandemia que enfrentamos, não tenho dúvidas de que a melhor opção tenha sido essa, né? Esperamos tempos melhores, embora aqui nós no Brasil ah, estejamos ocupando hoje posições não muito agradáveis diante dessa pandemia internacional. Mas vamos seguindo então, eu vou aqui compartilhar com vocês a minha apresentação. Vou ficar aqui no cantinho. O título do meu trabalho, então, é Entre o Econômico e o Simbólico, Independência e Precarização no Campo Editorial. Então, a ideia é falar um pouquinho sobre o conceito de independência e como que ela se expressa no mercado editorial de uma forma precária, seja do ponto de vista teórico-metodológico, seja do ponto de vista das práticas e estratégias dessas editoras, né? Vocês vão perceber que na minha apresentação acaba havendo um deslocamento. Aqui no título estou falando de campo editorial, mas na apresentação eu vou estar me referindo a essa precarização no mercado editorial. Aí vocês vão entender um pouco que, ao longo do desenvolvimento do meu argumento, eu fui caminhando para um entendimento melhor dessa discussão teórica, né? Mas como eu mandei o resumo e com esse título, eu preservei esse título para não haver problemas aí, né, na organização, na identificação do trabalho dos autores, mas vocês vão ver que há um deslocamento na minha argumentação e espero que ela possa ser entendida, né? Caso não seja, nesse momento a gente vai ter outra oportunidade, espero, de estar podendo falar sobre essas questões. A minha apresentação, então, ela vai ter 3 momentos específicos, né, de desenvolvimento, que é falar sobre a independência como uma definição precária, né, fazer uma discussão para além de uma certa oposição tácita, que eu estou chamando aqui no trabalho, e falar da independência e da precarização, e, finalmente, algumas considerações finais em relação ao trabalho. Então, quando nós falamos que independência é uma definição precária, para quem tem discutido independência aqui no Brasil e também na América Latina, nós vamos entender, ou melhor, nós vamos ver que há uma pouca precisão na definição deste conceito de editoras independentes, ou casas editoriais independentes, né? Há múltiplas percepções também, muito em função das diferentes práticas e estratégias que essas editoras adotam no mercado editorial, né? Práticas e estratégias vão ser categorias importantes para a gente poder entender o tipo de inserção que essas editoras têm no mercado editorial, né? Além disso, há também múltiplas subjetividades, experiências muito particulares de edição. A gente vê que temos editores artesanais, há editores comerciais que, de alguma maneira, se auto-intitulam editores independentes, né? Essa autodeterminação, ela, de alguma maneira, traz um elemento adicional a essa reflexão teórica e metodológica, né? Como captar essa complexidade, né, da realidade sobre a produção editorial independente, né? Esse é um elemento adicional.
né? Além disso, a gente vai ter também que há uma disputa pelo monopólio do sentido simbólico do termo independente, né? Isso é um aspecto interessante, porque, seja no campo editorial independente, seja ah, ah, na produção editorial comercial, industrial, há uma reivindicação no sentido de dizer o que é independente, qual que é o sentido de ser independente. Isso nos coloca diante de uma questão teórica importante, né? Na medida em que há um discurso do independente que tem a ver com o campo editorial, especificamente, ou, né, a sua posição dentro do mercado editorial, que vai levar aquilo que eu estou chamando de oposição tácita, né? O independente ele vai se identificar como estando do lado oposto de uma prática editorial comercial, mercadológica, etc., né? Por outro lado, há uma reivindicação desse termo independente, né, internamente, né, os grandes conglomerados editoriais que vão fazendo as suas aquisições de editoras em torno do planeta, etc., né, nós vamos ver que os editores dessas editoras que acabam se vinculando a esses conglomerados, eles também reivindicam um certo sentido, né, da independência, ou seja, mesmo dentro dessa estrutura dos conglomerados, eles reivindicam a independência, que tem a ver com uma certa autonomia para fazer suas escolhas editoriais, né? Há um discurso nesse sentido também. Quando a gente vai pegar, por exemplo, e analisar o site da Penguin Random House, nós vamos ver que eles colocam que eles têm, né, uma relação de mais de 300 editoras vinculadas ao grupo, mais de 300 editoras independentes vinculadas ao grupo. Então, esse sentido de independente, ele acaba trazendo alguns significados que vão revestir de uma certa aura de legitimidade e reconhecimento, né, a uma determinada prática. Portanto, né? Então, ser independente no mercado, numa perspectiva externa em relação às pequenas editoras, né, onde que elas vão se contrapor à lógica do mercado, né, elas reivindicam, portanto, um certo reconhecimento nessa perspectiva. E quando os editores dos conglomerados, então, eles reivindicam uma independência em relação, né, à estrutura do conglomerado, eles também querem garantir um certo reconhecimento para suas escolhas editoriais. E, finalmente, aqui nessa perspectiva, né, talvez a gente possa falar de um certo consenso dentro desse aparente caos, dessa multiplicidade, dessa diversidade de perspectivas, de percepções e de sentidos, né, que tem a ver com essa precarização na prática, ou melhor, da prática no mercado editorial, que está associada a essa falta de recursos financeiros, né, e a uma concorrência desleal entre as grandes editoras, ou as editoras que estão vinculadas a esses conglomerados. Aqui a gente tem algumas características que são, de certa maneira, percebida, né, pelos editores, pelos também pesquisadores em torno da edição, e que o Baradiaran ele vai compilar essas características no texto dele. Inclusive, ele fala que não se trata nem de uma definição, mas de uma descrição das editoras independentes. E aqui eu faço algumas adaptações para a gente poder tentar ver um pouquinho como que isso se apresenta dentro desse conjunto aí de percepções, né? Então, uma característica que se apresenta comum é a autonomia nas tomadas de decisão, né? Entendida como absoluta liberdade de critérios de decisão. Então,
as editoras independentes, elas se colocam como independentes porque elas podem fazer as suas escolhas de maneira livre, né, as suas escolhas editoriais, né? Um segundo elemento seria não pertencer a nenhum grupo, a nenhum grande grupo editorial, como eu já chamei a atenção aqui. Uma terceira característica seria uma identidade definida por um projeto editorial ético, estético, político e cultural. Ou seja, há uma autonomia nessa tomada de decisões, mas também há uma autonomia na formulação de um projeto, né, editorial que ele visa garantir, né, uma qualidade, visa garantir temas que são importantes e necessários no contexto de uma sociedade plural, etc., né? Então, essa identidade marcada pelo projeto editorial estaria associado, portanto, a essa autonomia, né, digamos, ético, estética e cultural. Um outro elemento que é bastante interessante é ver essa estrutura mínima na qual todos os processos são controlados e o editor ele também é o proprietário. Nesse sentido, essa característica ela remete a uma ideia de um certo protagonismo do editor, né? Aquele que dá conta, né, de todos os processos que envolvem a produção do livro, né? Desde a captação de conteúdo até, né, a distribuição e venda, passando aí pela revisão, projeto gráfico, etc., né? Esse é um elemento que nós vamos ver mais para frente, que ele também pode ser, né, um traço dessa precarização do modo de produzir independente, né? Um outro aspecto é a economia independente e não subsidiada, né? Autogestão de recursos próprios. Essa é uma ideia importante porque, na verdade, muitos dos autores, dos editores independentes, eles vão dizer exatamente que não estão vinculados a nenhum grupo, né, que vá subsidiar os seus projetos, mas, ao mesmo tempo, isso acaba trazendo uma certa dificuldade para poder realizar os projetos editoriais que são propostos pelas editoras. Um outro elemento são atitudes arriscadas que promovem a bibliodiversidade, né? O lançamento de novas vozes, novos autores e autoras, né? A inovação e a ousadia estética. Então, a produção independente, ela permite, nessa perspectiva, né, um certo experimentalismo, né, uma certa forma de buscar novas expressões culturais e, com isso, enriquecer o processo de produção e a diversidade de livros, de conteúdos, etc., né? Há um outro elemento que tem a ver com a distribuição e comercialização colaborativa, nesse sentido, né, que tem a ver com um dos principais gargalos, as principais dificuldades das pequenas editoras, das editoras independentes, que é a distribuição e comercialização dos livros. E, muitas vezes, né, diante, né, das redes de livrarias que acabam não acolhendo, né, os projetos editoriais das pequenas editoras, elas acabam recorrendo, então, a feiras independentes, feiras de livros e literaturas independentes, onde, muitas vezes, elas se organizam de maneira colaborativa. E, finalmente, né, há uma relação direta, não é, do editor da editora com seus autores e autoras, né? Então, isso seria alguma das características das editoras independentes, mas, como eu disse no início, não há exatamente um consenso em torno delas, né? A gente encontra, por exemplo, pesquisadores e editores que vão dizer que, por exemplo, uma coisa que compromete muito a ideia de independência das editoras seria, por exemplo, parcerias com autores e autores, onde os custos da produção seriam divididos entre editoras e autores. A gente vai ver que, na experiência brasileira, essa é uma prática que não é incomum, né? Essas parcerias onde se tem a divisão dos custos da produção do livro, né? No entanto, essas editoras que realizam essas práticas, elas se consideram independentes.
Bom, quando eu estou falando dessa oposição tácita, eu estou me referindo exatamente a essa ideia de entender a independência como sendo basicamente uma oposição entre a forma de produzir das grandes corporações, né? Essa ideia talvez esteja presente desde um livro muito importante do Pierre Bourdieu, onde ele vai opor campo literário e campo econômico, né, no livro As Regras da Arte, que vai, de alguma maneira, ser uma grande referência para os estudiosos dessa área, né? O Thompson, no seu livro O Mercadores de Cultura, ele também reforça, ele usa as teorias, a teoria dos campos do Pierre Bourdieu e ao longo do seu trabalho ele vai apresentar de uma maneira um pouco mais sistemática, né, essa separação, essa oposição entre os conglomerados que tem uma lógica própria de produção e distribuição e venda dos seus livros e a produção independente, né, que também tem a sua própria lógica de produção. Então, isso acaba sendo reforçado teoricamente nesses estudos, né? E essa oposição tácita, de certa maneira, ela vai reduzir, né, a independência, né, ou melhor, a complexidade, né, que está presente na produção editorial, né, a essa oposição, o que eu vejo que não é uma forma muito interessante de trabalhar teoricamente essa questão, né, porque a gente vai pensar, né, o capitalismo global, ou seja, a concentração editorial inserida neste capitalismo global, né, portanto, não é uma atividade, não é um processo que é exclusivo, né, das pequenas editoras, ou do campo editorial, melhor dizendo, né, mas ela faz parte de uma tendência mais geral. Portanto, essa dimensão simbólica, a dimensão econômica, como se elas estivessem opostas dentro desse processo, elas acabam dificultando perceber como que as práticas e estratégias das pequenas editoras, que em algum momento elas podem coincidir, né, com práticas e estratégias das grandes editoras, né, dificulta o entendimento desse fenômeno, né, especialmente no contexto das novas tecnologias, né, como que as novas tecnologias, de alguma forma, aproximam essas estratégias, guardadas as devidas proporções em termos de custo para a realização dessas estratégias dentro do mercado editorial. Então, eu coloco aqui que uma das falas bastante marcantes é essa, no sentido de que ser independente é não estar ligado a nenhuma corporação ou a nenhuma grande corporação editorial. Eu acho que essa perspectiva ela limita a compreensão do fenômeno, como eu estou dizendo, né? E, nesse sentido, pensar essa independência, a gente tem que levar em consideração como que ela se dá dentro da cadeia editorial, né? Esse aqui é um quadro que o Thompson desenvolve no seu livro, que ele vai chamar de cadeia de suprimento, né? Ele vai falar que a cadeia editorial ela tem duas perspectivas, né? Duas dimensões, a cadeia de suprimento e a cadeia de valores que compõem a cadeia editorial. Então, aqui, a gente entende que nós podemos falar de independência ou dependência, né, dessas editoras ao longo da cadeia editorial. Em determinadas etapas desse processo, elas vão ser mais ou menos dependentes, ou mais ou menos independentes. Então, entender esse processo de produção editorial independente no contexto da cadeia editorial é fundamental para a gente poder trazer, né, uma reflexão que tente captar
essa complexidade da realidade da produção editorial independente. Aqui a gente tem, então, esse ponto específico que é sobre a independência e precarização. A gente entende que a independência no mercado editorial não é apenas resistência, identidade, afirmação da bibliodiversidade, mas é também uma forma de precarização do modo de fazer, comercializar e distribuir livros. As abordagens teóricas elas devem estabelecer parâmetros mais objetivos para identificar os tipos e os perfis de editoras independentes com uma dupla finalidade. Dimensionar, né, para o conjunto dessas editoras o seu peso econômico no mercado editorial e identificar a posição de cada editora em termos de graus de independência e dependência no mercado editorial. Isso é importante porque, como eu disse anteriormente, né, a independência, né, ela vai responder, né, a como que essas editoras elas estão inseridas no mercado editorial, né? E qual é o perfil dessas editoras, né? Para que a gente possa identificar em cada uma das etapas da cadeia editorial como que elas vão desenvolver as suas práticas e estratégias, né? Então, por trás de um discurso positivo da autonomia frente ao capital financeiro, se escondem as dificuldades para a realização de empreendimentos editoriais, nesse sentido, a precarização, né? O Thompson, no seu livro Os Mercadores de Cultura, ele vai falar de 5 fontes de vulnerabilidade. Uma delas é a subcapitalização, que nós já falamos ali atrás, que é a dificuldade financeira que essas editoras têm para realizar os seus projetos editoriais. A dificuldade de acessar a mídia para divulgar e impulsionar a venda dos seus livros. Esse é um aspecto importante, na medida em que, na ausência de uma estrutura mais sofisticada, né, como, por exemplo, né, um setor de marketing para poder divulgar, isso acaba dificultando, né, a exposição, né, e a divulgação dos trabalhos realizados pelas editoras independentes, né? Uma dependência do sucesso de 1 ou 2 livros, né, oriundos de uma premiação, divulgação na mídia e nas redes sociais, né? Então, muitas vezes, as pequenas editoras, as editoras independentes, elas dependem de um livro que acaba se destacando, né? Enfim, essa é uma questão importante, né? A perda de editores de autores do catálogo, né? Muitas vezes, o Pablo Guimarães, numa dos seus estudos, ele vai exatamente dizer que muitos autores eles acabam vendo como uma oportunidade para dar um salto, né, na sua carreira de escritor, passando por uma editora pequena, uma editora independente, né, que o lança no mercado e aí acaba que isso pode o projetar, né? Isso acontece não raro nas editoras aqui no Brasil e imagino também nas editoras na América Latina de uma maneira geral, né? A dependência de acordos com terceiros para vendas e distribuição acaba sendo também um entrave muito importante aí para a expansão e regularidade das atividades das pequenas editoras. Então, pensar a independência como precarização é deslocar o debate sobre a independência das editoras para além da teoria do campo. A precarização como um dos atributos do modo de produção independente deve ser, neste caso, melhor estudado. A precarização, portanto, ela decorre das condições de produção das editoras independentes no mercado editorial, não das lutas por posições dentro do campo editorial. Esse é o deslocamento que eu mencionei para vocês logo no início da minha apresentação. Aqui eu esboço um conceito, né, uma tentativa de compartilhar aí com vocês um conceito que consiga dar conta dessa complexidade, mas é alguma coisa que está absolutamente em desenvolvimento ainda, né? Então, seriam editoras independentes, aquelas cujas práticas e estratégias de produção editorial são desenvolvidas e guiadas a partir de um projeto editorial
ética, política e esteticamente orientado, tendo sua posição no mercado editorial definida pelas escolhas e interesses expressos neste projeto, os quais criam alternativas às práticas e estratégias realizadas com base na lógica do mercado. Algumas conclusões, então, seriam a necessidade de considerarmos a análise da independência ao longo da cadeia editorial, em termos de graus de independência e dependência, a fim de incorporar a análise do mercado editorial, teórica e metodologicamente, às múltiplas experiências editoriais mediadas pelas tecnologias, desde as editoras artesanais às editoras comerciais de diferentes portos, né? Uma segunda conclusão seria a oposição tácita faz desaparecer as condições de precarização do modo de produção independente, ou pelo menos reduz essa diversidade de práticas editoriais a uma disputa ideológica dentro do mercado editorial. Por isso, a necessidade de ampliar, né, o debate teórico e metodológico sobre as práticas e estratégias das casas editoriais independentes em relação à dinâmica do mercado editorial capitalista e as inovações tecnológicas. Aqui seriam algumas das nossas referências aqui dessa apresentação e agradeço a oportunidade aí. Espero ter outras oportunidades para esclarecer alguns pontos, imagino que foram muitos, que ficaram em aberto. Um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade.